Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para ministrar a santa palavra de Deus, orar, buscar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus está no controle de tudo aí. Deus é fiel. Eu quero orar como eu tenho feito, pedir a Deus a direção, pedir a Deus a bênção, em o nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui estamos novamente reunidos para ouvir a tua palavra. O Senhor diz, onde houver duas ou mais pessoas reunidas no teu santo nome, o Senhor se faria presente. Que o teu poder venha fluir sobre nós, que sejamos tocados pela tua santa palavra e que seja a voz de Deus e não do homem. Nos abençoe com a tua graça, com a tua misericórdia. E eu também peço a ti, opere com os dons do teu Espírito, opere milagres. E que o Senhor, meu Deus, venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque essa obra é do Senhor. Nós colocamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Irmãos, o meu coração está queimando com a palavra maravilhosa do trono de Deus, em nome de Jesus Cristo. E já estamos aí com o irmão Silnei aí, né? Glória a Deus, um grande homem de Deus. Irmã Maria Graça Crispim, ô glória. Minha esposa amada aí, em nome de Jesus Cristo. Irmã Lucilene, irmã Maria Costa, né? Glória a Deus. Irmão Luiz Carlos chegando aí, irmão Regis Henrique. Glória a Deus por isso, por esse povo abençoado, irmão Gilson. Ô glória. Eu quero ministrar uma palavra. Esta palavra, pessoal, eu quero que você compartilhe depois. Eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração essa mensagem maravilhosa em nome de Jesus. Que está aqui, eu já vou dar início a essa mensagem, que está aqui no capítulo 2 de Filipenses, o versículo é 5. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou despojou-se ou esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu creio que a maioria conhece essa passagem bíblica. Mas, irmãos, hoje pela manhã, o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração sobre se esvaziar. Aqui diz que o Senhor Jesus se esvaziou de si mesmo, se tornando servo. E a Bíblia diz que nós devemos ter esse mesmo sentimento. Do que Jesus se esvaziou? Jesus se esvaziou da sua glória. Ele deixou o seu trono e veio a este mundo como servo, fazendo a obra de Deus. E uma coisa tremenda que Deus colocou no meu coração, que nós devemos ter esse mesmo sentimento de Cristo, que é a humildade. Ele mesmo sendo Deus, ele não agiu como Deus neste mundo. Não. Ele se esvaziou de si mesmo, porque ele não estava preocupado com status. Jesus não estava preocupado com título. Jesus não estava preocupado com fama. Não. Por isso que ele se esvaziou. Uma lição para nós. Quando nós nos esvaziamos, nós somos humildes. Mas tem gente que não quer se esvaziar, quer servir a Deus, quer fazer a vontade de Deus, mas não se esvazia, porque ela não quer perder o seu título, ela não quer perder o seu status, ela não quer perder a sua fama, a sua posição. Então essa pessoa nunca será humilde. Ela nunca vai chegar aos pés de Cristo, ela não vai conseguir imitar Jesus Cristo, se ela não se esvaziar. Mas tem gente que não quer se esvaziar. E Jesus é o nosso maior exemplo. Porque quem se esvazia de si mesmo se torna servo, abençoa vidas. Ela não busca o seu próprio proveito, pelo contrário, ela quer servir. Ela não quer ser servida, porque Jesus veio para isso. Então isso é muito forte, isso falou meu coração.
Quantas pessoas que não estão se esvaziando de si mesmo, do seu ego. Isso vai fazer mal para ela, porque ela não vai conseguir ser humilde. Vai andar no orgulho, vai andar na soberba. Você quer ver o negócio? Eu quero até convidar você depois a se inscrever no meu canal, mas Deus colocou no meu coração uma mensagem tão forte que Deus me deu sobre Diótrefes. Depois você ouça lá. Mas eu vou comentar do Diótrefes agora, mas o outro lado de Diótrefes. Deus colocou algo no meu coração muito forte, que está lá na terceira carta de João. Olha que coisa profunda. Terceira carta de João, versículo 9. Olha o que diz aqui a santa palavra de Deus. Está chegando aí o meu filho abençoado, Gustavo Henrique, irmã Maria Inês, irmã Maria Márcia, glória a Deus. Olha o que diz o versículo 9, pessoal. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que o Senhor for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem não faz, mal tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também, olha, nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Sabe o que Deus falou no meu coração hoje a respeito disso? Mais uma vez, se você não viu o vídeo no meu canal, se inscreva lá, Pastor Dari Ramos. Você vai ver uma mensagem muito profunda. Aqui eu quero trazer para você algo que Deus falou no meu coração. Esse tal de Diótrefes, ele queria ser o primeiro da igreja, ele queria ser o melhor da igreja, ele queria ser o líder, ele queria estar na frente. E ele procurava fazer isso. Agora imagine que situação era aquela igreja. Ele queria estar em evidência, ele queria o status, a fama. E se ele procurava o primado, pode ter certeza que havia discussão dentro daquela igreja. Porque quem escreveu essa carta foi o apóstolo João, aquele mesmo que andou com Cristo, que escreveu o livro do Apocalipse. Mas ele não se esvaziou de si mesmo, porque ele queria ser o primeiro, ele queria ser o maioral. Mas o apóstolo João falou assim, e ainda por cima ele tem falado palavras maliciosas, maldosas. Quando a pessoa quer ser o primeiro, quando ela faz de tudo para ser um líder, quer estar em evidência, quer ter status, fama, pode ter certeza que essa pessoa também vai ter uma atitude de falar mal dos outros. Vai falar palavras maldosas, como foi o caso aqui. Ele começou a falar mal do apóstolo João, aquele que andou com Jesus, que andou com Cristo. Por quê? Porque o apóstolo João incomodava ele. O apóstolo João comandou do lado de Cristo. Nós sabemos que ele tinha uma comunhão com Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, mas eram 3 que sempre estavam com Cristo, Pedro, Tiago e João. E ele se sentiu incomodado. E ele não queria que João fosse para lá. Ele nem recebia os irmãos. Por que que ele fez isso? Porque ele não se esvaziou de si mesmo. Porque ele estava preocupado com a posição na igreja, com o status da igreja. Por isso que ele não conseguiu ser humilde. Ele era uma pessoa soberba, ele era uma pessoa arrogante. Quando a pessoa não se esvazia de si mesmo, fica preocupado com o seu ego, se torna uma pessoa arrogante, irmãos. Jesus falou assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se a pessoa não se esvaziar de si mesmo, ela não vai conseguir ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, a humildade. E essa pessoa nunca irá lavar os pés dos discípulos. Pelo contrário, essa pessoa só vai usar o chicote. Essa pessoa, como Jesus usou o chicote, é necessário usar o chicote, mas para repreender com amor, mas também tem que lavar os pés dos discípulos. Ali simboliza humildade. Infelizmente, e se a gente não tomar cuidado, a gente fica preocupado com status, com ego, a gente quer ser o primeiro, a gente quer aparecer, quem tem que aparecer é Cristo, quem tem que aparecer é Jesus. E Diótrefes, infelizmente, ele tinha uma visão errada, equivocada de liderança.
Ele queria tomar a primazia. Mas aqui o apóstolo João fala assim, olha, mas o Demétrio é diferente. Todos dão testemunho de Demétrio. Todos falam bem de Demétrio. Até a própria verdade. E ele fala, e nós também. Porque sabemos quem é Demétrio. Que bonito isso. Sabe por quê? Porque Demétrio, ele não estava preocupado com status. Ele estava preocupado em servir a igreja, em servir os irmãos, as pessoas. Ele não estava preocupado com posição. Jesus nunca se preocupou com posição. Ele deixou o trono dele. Ele não está preocupado com fama. Teve uma certa vez que quiseram fazer dele rei. Jesus até saiu, fugiu, que ele não queria isso. Porque toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Nós somos simplesmente instrumento nas mãos de Deus. Somos vasos nas mãos de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Nós precisamos nos esvaziar. Porque se a gente se esvaziar, nós vamos ser cheios de Deus e não cheios de nós mesmos. Não podemos ser cheios de nós mesmos. Temos que ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo e que Ele venha nos dirigir, que Ele venha nos guiar em o nome de Jesus Cristo. A pessoa, quando quer ser o primeiro, ela vai tentar de tudo para prejudicar. Ela vai falar mal, vai provocar divisão, confusão na obra de Deus, nas coisas de Deus. Eu vou te dar um outro exemplo. Lucas capítulo 22. Lucas 22, 24. Uma certa vez Jesus falou, quando te convidarem a uma festa, a uma reunião, não senta na frente, não senta lá no fundo. Porque vai que você senta lá na frente, aí fala assim para você, assim, alguém chega e fala, sai daqui que aqui está reservado, vai lá pro fundo. Aí Jesus falou, não, senta lá no fundo, porque qualquer coisinha, se precisar de honra, ele vai te honrar, vai te chamar, não vem aqui para a posição de honra. Quem exalta é Deus, é o Senhor que exalta. O capítulo 22, versículo 24, diz assim a palavra de Deus. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Irmãos, nós estamos falando aqui de pessoas que andaram do lado de Cristo. 12 homens de Deus, servos de Deus, mas que em algum momento eles começaram a contender entre eles para ver quem era o maior. E sabe por que isso aconteceu? Porque eles estavam cheios de si. Eles se achavam. Eles estavam preocupados com a composição. Inclusive, a passagem, uma certa passagem na Bíblia diz que a mãe de Tiago e João chegou e falou para Jesus, Senhor, quando o Senhor estiver na glória lá no teu reino, permita que um dos meus filhos se assente uma à direita e outra à esquerda. Jesus falou, você não sabe o que você está pedindo. Isso aí é meu pai que vai ver, não sou eu. Nós não temos que estar preocupados com posição, com título, com status, com fama. Pelo contrário, aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta. Não vamos procurar isso. Pelo contrário, isso vai gerar contenda, discussão. E quantos não estão discutindo agora para ver quem é maior no grupo de louvor? Quem é maior no grupo de evangelismo? No pastorado, no ministério, entre os membros? Quantos não estão fazendo isto? Infelizmente. E começa a haver contenda, rivalidade, picuinha. Isso atrapalha a obra de Deus. Se a gente olhar para a igreja de Corinto, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, diz sobre isto. O apóstolo Paulo teve que escrever a igreja, porque estava tendo facções, partidarismo dentro daquela igreja, porque um dizia, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. Eu sou de Pedro. Eu sou de Paulo. Eu falo, está Cristo dividido por acaso? Foi Pedro que morreu por vocês? Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Apolo? Foi Cristo. Então, havia essa contenda, essa rivalidade. E Jesus, usando o apóstolo Paulo, diz que quem fazia isso era criança. Mentalidade de menino espiritual. Então nós devemos, irmãos, estar onde Deus nos colocou. E se for para Deus nos exaltar, Ele vai nos exaltar. Em nome de Jesus Cristo.
Nós não podemos perder tempo com picuinhas, com brigas, com confusão. Pelo contrário, já vou falar algo sobre João Batista profundo. Você vai ver o que você vai ouvir. O Espírito Santo queimou meu coração para trazer essa palavra em nome de Jesus, e diz mais: mas vós não sereis assim. O maior entre vós seja como o menor. É ruim, hein? Tem muitos que não querem ser o menor, quer ser o maior. No reino de Deus é diferente. Isso no mundo dos homens, tudo bem. No mundo dos homens, tudo bem. Ao maior. Para Jesus, não. O maior é o menor. E diz mais: e quem governa como quem serve. Quem governa, quem lidera, tem que servir, é para isso. Quando Deus colocou uma pessoa para governar, para liderar, para pastorear, é para servir, não é para ser servido. É o contrário. E diz: e vós sois os que... pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? É óbvio. Quem é maior? Quem está à mesa. Porventura, não é quem está à mesa, Jesus disse. Eu, porém, Jesus falando, entre vós, sou como aquele que serve. Isso é muito profundo, pessoal. Ele falou, eu entre vocês aqui, eu sou como aquele que serve. Eu me esvaziei de mim mesmo. Jesus poderia dizer, eu sou Deus, mas não estou agindo como Deus. Eu vim para servir. E Deus se encarnou para servir. É isso que nós devemos imitar. Nós devemos ser servos. Quem é maior? Quem é maior? É aquele que está sentado à mesa. Tem gente que só quer ficar na mesa, só quer ser servido. Não estende um dedo. Não procura levantar a mão para ajudar alguém, estender as mãos. Faça isso, faça aquilo. Só quer dar ordens. Pelo contrário, nós fomos levantados para servir. Um professor na escola para que é? É para servir. Qualquer instituição está ali é para servir. O pastor é para servir. Os obreiros são para servir. Os membros são para servir. A Bíblia diz servir uns aos outros com humildade, com mansidão. E nós temos que imitar a Cristo. Não ficar preocupado com status e posição. Isso dá muita briga. Isso cria, irmãos, uma divisão. Isso cria até mesmo frustração, injustiça e muitas outras coisas. É melhor a pessoa ficar no cantinho dela lá, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. E Deus pode exaltá-la onde ela está, em o nome de Jesus Cristo. Jesus falou só como aquele que serve, porque Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir. Um mau exemplo, irmãos. Quando Jesus estava lavando os pés do discípulo, Pedro falou, você não vai me lavar não. Olha o Pedrão, né? Pedro foi um grande homem de Deus, mas antes dele ter um encontro com Cristo, o bicho era soberbo, hein? Não vai me lavar não, eu não preciso, eu não necessito. Pedro, olha a paciência de Jesus. Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Não, senhor, então lava minha cabeça, meus pés, minhas mãos. Não, só os pés é suficiente. Louvado seja Deus, irmãos. Se a gente deixar Jesus dirigir a nossa vida, nós vamos agir com humildade. Nós vamos ser servos. Mas a gente tem que querer se esvaziar. Deixar Deus nos quebrar. Às vezes é necessário quebrar o nosso orgulho. É que nem Naamã. Eu vou mergulhar nesse rio aí, fedido, fedorento, sujo. Não, o profeta Eliseu mandou ele mergulhar ali. Eu sou general. Tá pensando que ele tá falando com quem? Ainda bem que tinha um pacificador falou lá, Senhor, se ele não mandasse fazer algo difícil, você não faria? Então vai lá, mergulha. Ele mergulhou e recebeu a cura. Tem muita gente que está perdendo a bênção de Deus, o milagre de Deus por causa do orgulho, por causa da soberba, não se esvazia. É como Diótrefes. Quer aparecer, quer estar na frente. A gente não tem que procurar aparecer, que tem que aparecer é Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Olha outro exemplo aqui, praticamente quase semelhante, mas tem um detalhe aqui. Lucas capítulo 9, versículo 46. É que nem placa de igreja. Minha igreja é melhor.
Ah, minha igreja é isso. Ah, modéstia à parte. Eu abri um ministério tem pouco tempo, uma direção que Deus me deu. Coisa mais difícil é falar da placa da igreja. E eu só coloquei o nome que Deus me deu porque é necessário no nosso país. Existe lei para isso. Isso não pode dar problema. Irmãos, nós temos que respeitar uns aos outros, viver em comunhão, independente da placa. E respeitar, se não concorda, respeite. Tem muita gente que é orgulhosa, acha que a igreja dela é melhor, que o jeito é melhor. Não, se Deus levou a pessoa lá, é porque ela ia se encontrar lá. Ia ter encontro com Jesus lá, e louvado seja Deus por isso. Olha o que diz aqui, isso aqui também é profundo. Lucas 9, versículo 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-lo junto a si. E disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Então, o conceito de Deus é diferente. Olha, você que está aí servindo a Deus, talvez você não é nem notado, você nem aparece, mas Deus está te vendo. Deus exalta você. Deus honra você. Em nome de Jesus Cristo. Aqui começou uma discussão forte entre eles. Eles discutiam pelo meio do caminho para ver quem era o maior. Percebeu que é a segunda vez que eu li Lucas 22. Aconteceu a primeira vez, aconteceu lá na frente. Olha a paciência de Jesus. E Jesus novamente, vem cá, chamou uma criança. Ó, se você for como que essa criança, humilde como essa criança, você vai ser o maior. Porque a criança, ela não se preocupa com isso. Nós temos que ser criança nas mãos de Deus. Não no entendimento, mas nas mãos de Deus. E tem uma passagem semelhante que diz que a discussão foi tão feia que Jesus, quando eles chegaram em casa, Jesus falou: o que vocês estavam discutindo no caminho? Eles pensavam que Jesus não tinha visto. Imagine Pedro falando: eu sou maior. Ó, João: não, eu sou. Aí vem Judas: não, eu sou. Ah, eu sou o preferido do mestre. Não. Jesus dá o exemplo. Olha eu aqui. Eu sou o menor. Você já parou para pensar o Criador nascer da sua criatura? Irmãos, isso é de uma humildade muito grande. Porque ele é o Todo-Poderoso. Você já pensou o Todo-Poderoso pegar e lavar os pés? Porque quem fazia isso eram os escravos, eram os empregados. E Jesus fazia isso. Irmãos, humildade é para poucos, para pouca gente. Infelizmente, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando você vê alguém que é orgulhoso, eu tenho uma mensagem para pregar sobre Lúcifer. Ele já tinha um trono. E ele queria ultrapassar, pegar o trono de Deus. Esse sentimento é de Diótrefes, até nos dias de hoje existe, que esse é um sentimento satânico, cobiçando o trono, cobiçando a posição, por causa do orgulho, porque o diabo caiu por causa do orgulho. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas deixando se levar. Estão discutindo aí, perdendo tempo com essas coisas. Vamos servir a Deus. Deus nos chamou para servir. Ninguém é melhor do que ninguém. Não vamos agir como Diótrefes, que procurava ter o primado, queria ser o primeiro. Não, eu que você. Deixa que Deus exalta. Eu tenho uma mensagem, irmãos. Deixa Deus permitir que eu vou pregar. Fica tranquilo, se não chegou a sua vez, vai chegar. Chegou a vez de Davi, mas tem um entendimento que Deus me deu há alguns anos aqui, eu quero compartilhar com você logo, logo. Fica na sua posição. Em nome de Jesus Cristo. Não se sinta menor onde você está. Eu falo no sentido figurado. Seja o menor no que Deus te deu para fazer. Não queira ser o maior. Seja o pequenininho. Seja um Davi. Fica lá cuidando do pasto. Deixa que Deus te honre. Em nome de Jesus Cristo. Só sirva. Ele só quer que você o sirva. Olha o que diz aqui Lucas, capítulo 7.
Deixa eu ler aqui algo para você. Isso é profundo. Deus me deu um entendimento. Deus me deu hoje pela manhã e acrescentou eu vindo. Fui fazer uma visita hoje e no meio do caminho, orando, falando com o Espírito Santo, falando com Deus lá, orando em línguas. O Espírito Santo veio e me deu esse entendimento. Diz assim, capítulo 7 de Lucas, versículo 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Você sabe o que é isto? Jesus falou, foi Jesus que disse, entre os nascidos de mulheres, não houve maior do que João Batista. Eu acho que Moisés lá no túmulo se remexeu, hein? O Elias, o profeta. Olha o Moisés, irmãos, nasceu de mulher. Olha o que esse homem fez. Olha como esse homem foi usado por Deus. A Bíblia diz que nunca houve alguém como Moisés que viu Deus face a face. Olha a vida de Abraão. Irmão chamado pai da fé, amigo de Deus. Olha Jacó que lutou com o anjo. Irmãos, olha a vida de Isaac. Olha o profeta Elias. O profeta do fogo. Olha o profeta Eliseu, que eu amo demais a história de Eliseu. Me identifico muito. Olha João, que foi usado por Deus para escrever os evangelhos. Escreveu o evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. João Batista era maior. Maior do que todos esses aí que nasceram de mulher. Maior do que Pedro. Do que o apóstolo Paulo, que subiu até o 3º céu. Entre os nascidos de mulher. Não houve um maior que João Batista. E se você ler a história de João Batista, você vai ver, irmãos, que ele teve sucesso no ministério dele. Para você entender, João Batista, ele era filho do profeta Zacarias, com Isabel. Irmãos, ele era da linhagem sacerdotal. Ele seria um sacerdote, ele ia ter as regalias do templo. Mas o chamado de Deus para ele é diferente. Ele obedeceu esse chamado. Sabe para onde que ele foi? Para o deserto. Seu alimento era gafanhoto, mel silvestres. E você sabe como é o deserto. Ele poderia, irmãos, ter constituído uma família, ter casado. Ele poderia ter filhos. Ele poderia, irmãos, ter uma boa posição. Mas o chamado dele não era para isso. Foi lá para o deserto. Conviver com as feras. Mas diz a palavra de Deus que lá no deserto ele começou a pregar o arrependimento. E a Bíblia diz que via gente de Jerusalém, de Judeia, de todos os lugares, lá no deserto. E ele preparando o caminho do Senhor. Pessoas eram batizadas, pessoas eram libertas. Aceitaram a Cristo. Que coisa linda. João Batista. João Batista. Ele poderia dizer, eu sou o cara. Eu preparei o caminho do Senhor. Nenhum momento. Sabe por quê? Porque ele se esvaziou de si mesmo. Ele não estava preocupado com o status. Ele sabia que tinha direito à linha sacerdotal. Ele sabia que poderia ter uma família. Mas não, irmãos. Ele renunciou tudo, ele abriu mão. Ele não queria o aplauso dos homens. Ele queria o aplauso dos céus. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Tem muita gente que quer ser aplaudido. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Nós somos instrumentos de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós, que nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. Só somos instrumento. E o orgulho é terrível. O orgulho é que nem mau hálito. A pessoa tem e não sabe que tem. Só quem está lá de fora e percebe. Nossa, a pessoa tem mau hálito. O orgulho é assim. O orgulho afasta as pessoas. O orgulho provoca confusão, divisão, picuinha, injustiça. A pessoa faz de tudo para estar em evidência. Isso é triste. Aprendi de mim que sou manso e humilde. João Batista se esvaziou. É tão bonito quando ele estava lá pregando, batizando com seus discípulos. Quem passa? Jesus. E ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os discípulos falaram, é ele, pode segui-lo. É ele. Ele não ficou preocupado em reter os discípulos, porque ele está fazendo discípulo para Cristo, não para ele.
Nós temos que discipular as pessoas, não para a placa da igreja, não para o pastor, mas para Cristo. Tem muitas pessoas que confundem a identificação, a pessoa que se identifica com o ministério do pastor, da igreja. Eu não estou falando isso aí, não. Discípulos. Mas para fazer discípulo tem que se esvaziar de si, porque senão vai fazer um igual a ele. Pode fazer um soberbo igual a ele. Misericórdia. Olha o que diz. Esse homem, a veste dele era a veste de camelo. O homem que estava lá, ó, no deserto, se contentou com a posição que Deus deu para ele e foi maior do que todos que nasceram de mulher, tirando a pessoa de Cristo. Olha o que diz aqui, João 3,30, você conhece, mas tem entendimento para nós aqui. E amanhã eu vou fazer uma live 6 horas da tarde. Ó, já marca aí. Eu vou dar uma mensagem para você. Uma irmã fez um comentário comigo, eu lembrei de uma mensagem que Deus me abençoou. Se prepare. João 3,30, amanhã às 6 horas da tarde. Eu vou fazer o culto pela manhã, mas a live vai ser às 6 horas da tarde também. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem disse isso? João Batista. Olha o cordeiro passando aí. Que tira o pecado do mundo. Os discípulos foram ver onde Jesus estava, onde Jesus morava. Ele não ficou nenhum momento preocupado. Nenhum momento ele se preocupou. Irmãos, com ele. Porque ele fazendo discípulo a Cristo, eles seguiram Cristo. Você se lembra que era André, um deles. Que coisa linda, irmãos. Importa que ele cresça. Ô, irmão, já pensou estar evangelizando? Deus deu um ministério para a gente evangelizando. Uma pessoa vai para outra igreja? Glória a Deus. Já pensou, estou evangelizando aqui e a pessoa vai para a Assembleia de Deus? Ô, glória, vai para a Batista, vai para a Igreja da Graça, vai para a Presbiteriana, Renascer. Não importa. A gente tem que plantar, lançar a semente da palavra, pregar o evangelho e não se preocupar conosco mesmo. Porque, irmão, para uma pessoa que é serva de Deus, ela quer ver as pessoas convertidas. Em nome de Jesus. E se tiver que vir alguém para a nossa igreja, vai vir. Mas não é por força nem por violência. Nós temos que preocupar com o reino. É com o reino de Deus. Porque senão vai acontecer que nem o tal de Diótrefes. Depois fica lançando palavras maldosas, maliciosas. Preocupando somente com ele. A gente tem que tomar muito cuidado. Vigie bastante. Guarde o seu coração. Não deixe orgulho dominar você. Irmãos, nós temos que ser humilde como Cristo foi. Às vezes dói, hein? Às vezes dói. Mas louvado seja Deus por isso. Que Ele nos quebre quando for necessário. Irmão, nós temos que orar. Senhor, se porventura eu estou saindo do caminho, para o caminho da soberba, do orgulho, o Senhor me resgata. Não deixa eu ir, não. Em nome de Jesus. E quem está nessa situação, tenha misericórdia. Ore por esta pessoa. Quando você perceber uma pessoa soberba, arrogante, que não se esvazia de si mesmo, que é autoritária, que se acha o dono da verdade, que quer fazer, irmãos, e quer ser o primeiro, quer estar em evidência, status, fama, tenha misericórdia, porque ela está na condenação do diabo, que é o orgulho. E no reino de Deus, o orgulho não tem vez. O orgulhoso não tem vez. A Bíblia diz que as revelações são para os humildes. Jesus falou isso. Isso está escrito, se não me engano, é Mateus 25. 25 não, perdão, 28. Que as coisas, eu não estou lembrando ao certo, mas só para você entender, que as coisas reveladas, Deus revelou para os pequenininhos. Não para os grandes que se acham tal. Eu conheço pastores, pessoal, com todo o temor a Deus que eu vou falar. Eu sempre falo isso. Às vezes a igreja tem 10 pessoas, 20, 30, 40, 50 pessoas. Igreja pequena. Claro que tem alguns também de igreja grande que tem uma revelação, mas tem. Eu falo para vocês, hein? Que revelação, que unção. Às vezes,
Às vezes é um simples membro, quando abre a boca, tem um conhecimento, um obreiro afiado na palavra, porque ele procura apresentar Deus aprovado como obreiro do que não tem do que se envergonhar. Mas sabe por que Deus revela para essas pessoas? Porque ele é humilde. O humilde Deus sempre vai revelar. Sempre vai ter algo diferente, sempre vai ter algo a mais. Não que sejamos perfeitos, nós não somos. Mas a gente tem que tomar cuidado com o pecado do orgulho. Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. João Batista teve o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a humildade. Por quê? Porque ele se esvaziou de si mesmo. Diferente de Diótrefes e tantos outros. Ele aceitou, abriu mão da sua posição para ser servo, para servir. Eu não queria ele ali. Deus queria ele em outro lugar. E ele foi, irmãos, lá para o deserto. Não reclamou. Não podemos reclamar daquilo que Deus está nos dando. Importa que ele cresça. Quando a pessoa quer aparecer, João Batista não queria aparecer. E olha que ele tinha até condições para isso. Ó, modéstia à parte, as pessoas estão em todo lugar e estão batizando. Ó, aqui é a última porta, hein? Essa igreja aqui é a última porta. Meu Deus, eu chego a tremer quando ouço isso. Aqui é a última porta, você já bateu em tantas portas, vem para cá. Misericórdia. E essas igrejas antigas, tradicionais, onde fica? Assembleia de Deus, uma igreja histórica. Eu nunca fui da Assembleia de Deus, mas é uma igreja de Deus. E as presbiterianas, batistas, Igreja da Graça, que eu fui de lá, sou grato a Deus por esse ministério. Sou grato mesmo, não sou hipócrita não. Foi ali que eu conheci Cristo. Louvo a Deus pela vida do missionário R. Soares, homem que dá vida pela obra de Deus. Deus sabe todas as coisas. E tantos outros. Mas, irmãos, Deus trabalha com os humildes. Ele exalta os humildes. Por isso, a gente tem que examinar nós mesmos, ver se tem alguma pontinha de orgulho. Se tiver, fala, Deus, arranca. Porque, irmãos, se isso acontecer, Deus sempre vai nos exaltar. Pode perceber que o humilde sempre Deus exalta. Sempre está crescendo. Em o nome de Jesus Cristo. Sempre prospera. Sempre Deus abençoa. Ele não quer aparecer. Ele procura até se esconder. Ele não quer. Eu comento isso de vez em quando, às vezes, quando eu estou numa rua, estou numa loja, ou converso com alguém no meio da rua, ou evangelizo, converso com a pessoa e tal. Com um pastor, sabia? E daí? Tem gente que tem título de pastor, e daí? Eu não falo. Mas se a pessoa perguntar, você é pastor? Eu falo, pela misericórdia de Deus, sim, mas eu sou servo de Deus como você. Pesa sobre mim uma responsabilidade maior, mas todos nós somos iguais diante de Deus. E tem gente, não, eu sou pastor, eu sou apóstolo fulano de tal. Tem uns que se intitulam apóstolos por ele mesmos, aí chega nas igrejas, fala, eu sou apóstolo, aí fala, pastor, você tem que me obedecer, tem que passar a igreja para mim, ou você tem que seguir a minha orientação, porque eu sou apóstolo. Porque usa a Bíblia lá e distorce que Deus escolheu um para os apóstolos, depois profetas, depois pastores, mestres e evangelistas. Eles pensam que é na ordem, tem nada a ver isso não. Aquilo, quando eu falei, é porque surgiu os apóstolos primeiros. E eles faziam um trabalho, os apóstolos faziam um trabalho de pastores, de evangelistas, de mestres, de profetas. Eles faziam tudo, mas aí Deus foi separando com o decorrer do tempo. Então isso é muito profundo, isso é muito forte. E tem muita gente se deixando se levar. E tem gente que se orgulha por causa do título dela. Eu sou bispo. Eu preciso falar que sou bispo? Eu preciso falar que eu sou pastor? Irmãos, e aí? Isso não quer dizer nada. Se eu, pelos frutos, não mostro isso. Isso quer dizer nada. A soberba corrompe. O orgulho destrói. Para ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, temos que fazer o que Jesus fez, se esvaziar. Olha o que Jesus deixou.
Olha a humildade de Cristo nascer da sua própria criação, uma mulher chamada Maria, uma mulher simples. Olha onde Jesus nasceu. Olha a vida de Cristo. Ele tinha uma vida humilde, mas uma vida de milagres, uma vida de bênçãos, uma vida suprida pelo Deus Todo-Poderoso. Ande com humildade, Deus vai fazer a mesma coisa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus colocou essa palavra no meu coração. Vamos imitar Cristo. Não se preocupe com estado, com posição, se esvazie do seu eu, do seu ego. Deixa que Cristo apareça. Você vai ter muito sucesso ministerialmente, muito sucesso nas suas coisas, no que você for fazer, quando você se esvazia. Vai ter sucesso na família, em qualquer ambiente que você estiver. Porque só consegue ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é a humildade, quando a pessoa se esvazia de si. E Jesus aparece. E quando Jesus aparece, irmãos, aí é o resplendor, a glória, as bênçãos, milagres e maravilhas em o nome de Jesus. Oh, glória! Louvado seja Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus um quebrantamento. Eu quero pedir a Deus o seu renovo, a sua bênção sobre nós. E se porventura tiver qualquer resquício de soberba, de orgulho, que ele arranque da gente. Porque o orgulho é do Satanás. E a gente não quer nada do diabo. Pelo contrário, nós queremos ser humildes como Jesus e aprender dele. Vamos orar, irmãos. Eu quero que você se esqueça de tudo. A unção está caindo, a presença de Deus está se manifestando. Deixa ele te envolver nesta hora. Em o nome de Jesus, fecha os teus olhos. Aí, não importa quem esteja do seu lado, fecha os teus olhos. Porque o Espírito Santo irá fluir na sua vida. Amado Deus e eterno Pai, que palavra linda e maravilhosa. Obrigado por falar comigo. Eu precisava desta palavra, desse entendimento. E o Senhor me usou também para, meu Deus querido, proclamar essa mensagem. Porque a tua palavra é como espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados, para quem está ministrando e para quem está ouvindo. E nós te louvamos, ó Deus. Meu Deus querido, queremos te pedir perdão. Se em algum momento fomos soberbos, orgulhosos, meu Deus, o ser humano, ele quer status, famas, poder. Ele quer ser o maior. É como Diótrefes, ele queria tudo isto. Ainda falava mal de João. Tentava proibir João de ir lá. Tentou prejudicar João, falou mal de João, daquele que andou contigo, que era um servo humilde. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós se temos agido como Diótrefes. Nós não queremos aparecer, meu Deus. Assim como João Batista, ele se esvaziou da fama, do poder. Quando chegaram os fariseus, quando chegaram mensageiros dos fariseus, dos religiosos, perguntando, é você o Elias que havia de vir? É você o Messias? Ele poderia dizer, sou eu sim. Você não está vendo os milagres? Olha aí o meu poder, olha aí as pessoas me seguindo. Mas ele disse, não, eu não sou. Eu não sou nem digno de desatar a sandália dos pés dele. Oh, meu Deus, nos ajude a sermos assim. Tenha misericórdia de nós. Se há uma pontinha de orgulho, de soberba em nosso coração, lá no nosso espírito, te pedimos arranca, até aquilo que é oculto. Te pedimos. Olha para nós com os olhares de compaixão nesta hora. Olha para dentro de nós e nos purifique, meu Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus querido, quando os discípulos começaram a discutir entre eles, porque eles eram meninos, eles queriam saber que era o maior. Meu Deus querido, isso acontece quando a pessoa ainda é menino espiritual, menina espiritual. Mas quando cresce, ela entende que ela tem que ser o menor, a menor. Que o Senhor que tem que crescer e aparecer. Que o Senhor apareça nas nossas vidas, no nosso ministério, na nossa família. Que seja o Senhor aparecer, meu Deus, nos negócios. Que seja o Senhor, para a glória do teu santo nome.
em nome de Jesus Cristo. Quebra nossas vidas, quebra-nos e nos faça um vaso novo. E enche-nos agora, Senhor, com a Tua presença, pois estamos nos esvaziando de nós mesmos. Nós estamos, mas pedimos que o Senhor preencha esse vazio com Teu Santo Espírito, com a Tua presença, com a Tua glória. Faça isso, meu Deus. Em nome de Jesus. E que o Senhor nos livre do mal e das tentações, principalmente do orgulho, Deus. O diabo caiu por causa do orgulho. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, daqueles que estão cegos espiritualmente, daqueles servos como Diótrefes, que quer, meu Deus, a liderança, que quer, meu Deus, estar em evidência, que quer ser o bam. Misericórdia. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a vida dessas pessoas e façam cair em si, ó Deus, porque a soberba precede a queda. Em nome de Jesus. Queremos pedir uma bênção sobre a Tua obra, sobre a Tua igreja, independente da placa, Deus. Porque a Tua palavra diz quão bom que eu sou ver que os irmãos vivam em união. Que o Senhor abençoe todas as igrejas que pregam o Evangelho da verdade, que é Cristo, que é o Evangelho do Reino. Que o Senhor, meu Deus, santifique os irmãos, abençoe os irmãos. Que possamos andar em unidade na igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória! Louvado seja Deus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem nos abençoado com a Sua palavra. Deus tem nos inspirado, isso é de Deus. A honra é dEle para nos abençoar. Nós estamos em lua de mel com Jesus. Estamos nos deleitando em Cristo. Em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se inscreva lá no meu canal. Eu sou a formiguinha, mas se inscreva, pastora Day Ramos. Se inscreva lá no canal. Tem mensagem lá abençoadíssimas. Você pode escolher, tem várias mensagens. E Deus vai falar com você. Está aí o meu irmão Antônio Marcos, irmão abençoado, irmã Maria Márcia, Maria Costa, irmã Sonia Belmira, irmã Mônica, glória a Deus. Louvado seja Deus, a Cleusa Lopes aí, ô glória. Irmã Andréa Ruiz, o irmão Genildo José, meus irmãos em Cristo aí, meu filho Felipe, Gustavo Henrique. Louvado seja Deus, irmãos, vocês são bênçãos, viu? Tem outros que estão aí. Quem mais que está por aí? Tem tanta gente, né, pessoal? A irmã Graça Duarte apareceu aí, irmã Maria Bajulé Eleutera, abençoada, mulher de Deus. Pessoas que a gente tem um carinho muito grande. E eu creio que Deus está fazendo uma obra linda. Mesmo quando voltar, pessoal, fazer as reuniões normais, infelizmente a gente está passando por esse período aí, mas Deus está me dirigindo e eu vou continuar fazendo as lives. Eu não vou parar, não. Pode ter certeza. Pelo menos umas 3 lives por semana, 2 às 3 lives eu vou fazer. Deus vai nos dirigir. E o vento sopra onde quer, viu, pessoal? Deixa Deus fazer a obra. Estamos aqui para servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Quando Deus fala, vai, a gente tem que ir, fazer. Não importa o que vão falar, o que vão pensar. O importante é servir o Pai. Obrigado, irmã Graça Duarte. Glória a Deus. A irmã Soli Molina aí, ó. Que bênção. Deus abençoe. Irmão Genildo. Irmã Maria Costa aí, né? André, homem de Deus. A irmã Letícia Rodrigues aí, ó. Glória a Deus. São tantas pessoas que eu amo. E olha que tem pessoas que eu não conheço pessoalmente. Mas é como eu disse, ministério é questão de identificação, né? Louvado seja Deus por isso. Maria Crispim, glória a Deus. Mônica Rodrigues. E tá tão gostosa a presença de Deus. Amanhã, pessoal, amanhã eu vou fazer o culto pela manhã. Claro que não pode ter tanta gente, aquela coisa tal, né, pessoal? A gente respeita. Mas à noite eu vou trazer uma palavra que está no meu coração e vai falar muito contigo, pode ter certeza. Essa palavra que o Espírito Santo me deu logo cedo pela manhã, acho que foi mais ou menos às 7 horas da manhã. Ele abriu meu entendimento assim de uma tal forma, e louvado seja Deus por isso. E no caminho, fui fazendo as visitas, no caminho, o Espírito Santo cresceu essa mensagem. Quando a gente se esvazia de nós mesmos, nós vamos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que é a humildade.
Porque quando a pessoa se esvazia, ela não se preocupa com status, com fama, pelo contrário, ela se preocupa em servir. O maior, né, que está à mesa. Você tem que me servir, e não sei o quê. Não, aquele que serve. Não, deixa eu te servir. Peraí, você precisa do quê? O maior é esse. No entendimento, na palavra de Deus. No mundo é diferente, né, pessoal? No mundo é diferente, mas no reino de Deus não. No reino de Deus, o maior é o menor. É aquele que serve. Se não serve, pode estar até numa posição alta. Se não serve, para Deus ele não é o maior. Ele está lá como título, tem um título. Mas na mente de Deus, esse não é o maior. Eu vou indicar um livro para vocês. É sensacional esse livro. E eu comecei a ler esse livro já tem alguns anos, já tem mais ou menos uns 9 anos que eu li esse livro. E na realidade faltou pouco e eu não terminei, mas eu peguei o que o livro quis dizer. E não cheguei a terminar não. Mas o livro é sensacional. Eu li esse livro e eu falava assim, nossa, Deus já me usa fazendo isso aqui. Claro que tem coisas que crescem. O nome do livro é O Líder 360 Graus. O Espírito Santo me lembrou agora. Se você ler esse livro, você vai ver que bênção. O Espírito Santo me fez lembrar, porque não é a posição. Ali o John Maxwell ele fala a respeito do líder, que não está no topo, mas ele é que lidera. E Deus já tinha me dado esse entendimento há muitos anos, que tem pessoas que às vezes não estão no topo. Não é o líder, mas quem lidera é ele. Às vezes na igreja, trazendo para a igreja, às vezes ele não é o líder. Não é, porque não, mas aquele que está abaixo é aquele que faz tudo, resolve tudo. Então é sensacional o livro, viu? É maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe o pastor Nilson Bezerra, esse homem de Deus, abençoado. Meus irmãos pastores e amigos. Glória a Deus. Irmã Marinalva. Olha, que você guarde essa palavra. Quem não ouviu, ouça essa palavra. Compartilhe essa palavra. Em nome de Jesus. Se inscreva lá no canal da Ramos. Esse vídeo aqui vai para o canal. Vou pedir para o meu filho enviar para lá. Que Deus abençoe. E amanhã, lembrando, 18 horas, nós vamos ter uma live poderosa. Se prepare, viu? Em nome de Jesus. Boa noite. Deus abençoe. Ô glória!